Bom, a Klabin é uma empresa muito querida por muitos brasileiros. E essa empresa, de fato, ela existe há mais de 125 anos. Sobreviveu a guerras, sobreviveu a crises e até mesmo à hiperinflação. Mas será que ainda vale a pena colocar o seu dinheiro em Klabin? Será que de fato vale a pena investir? Você que está começando agora, ou você que até é um investidor experiente, vale a pena continuar aportando nessa empresa? Eu fiz as contas, peguei toda a história da Klabin e hoje eu vou mostrar para você se vale a pena ou não. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você não perder nenhum vídeo novo. E aí, você já tem Klabin na sua carteira? Deixa aqui embaixo nos comentários. Eu vou dividir esse vídeo em alguns blocos. No primeiro bloco eu vou mostrar quem é a Klabin. No segundo bloco eu vou mostrar os resultados financeiros recentes. No terceiro bloco vai ser as perspectivas para 2026. No quarto bloco nós iremos falar sobre um ativo competitivo. E nós também iremos falar sobre o que os analistas estão dizendo para trazer então um consenso e de fato ver se vale a pena ou não investir na Klabin baseando-se nos números que elas nos apresentam. Então, obviamente, eu também vou falar sobre riscos, porque quando nós estamos investindo no mercado financeiro, não é apenas lucratividade que é importante, não é apenas o quanto a empresa valorizou, não é o quanto a empresa é conceituada. Ela pode ser muito conceituada, mas ainda assim não ter números interessantes. Então, precisamos analisar com calma. Bom, mas quem é a Klabin? A Klabin foi fundada em 1889 pelos irmãos Maurício e Hessel Klabin. E ali eles começaram importando produtos de papelaria. Só que a primeira fábrica integrada de papel e celulose surgiu apenas em 1934. Isso foi com a aquisição da fazenda Monte Alegre, ali no estado do Paraná. Só que o IPO só veio em 1979. Mas hoje a empresa é totalmente diferente, né? Ela possui 24 plantas industriais, 23 no Brasil e uma na Argentina. E ela atua em toda a cadeia produtiva, desde o cultivo de florestas plantadas até a fabricação do produto final. Então nós conseguimos ver que é uma empresa que está muito diversificada em seu campo de atuação. E um outro ponto interessante é que a Klabin é a única empresa do Brasil a produzir e comercializar 3 tipos de celulose. A fibra curta de eucalipto, você tem também a fibra longa e o fluff. Isso vai consolidar um portfólio diversificado e de alto valor agregado. Então o que nós podemos entender nesse começo é que a Klabin tem pelo menos 4 segmentos de negócio: florestal, celulose, papéis e conversão. Conversão eu digo ali embalagens, tá? Quando nós pegamos aqui o resultado financeiro, vai estar aparecendo aqui na tela, a Klabin encerrou um ano de 2025 com o EBITDA ajustado de 7,848 bilhões. Isso foi um crescimento de 7% em relação a 2024. E a receita líquida alcançou 20 bilhões no ano, uma alta de 5%. Até aqui foram números que de fato são interessantes, mas existem pontos de atenção. E quais pontos são esses? Olha só, a Klabin ela fechou o quarto trimestre de 2025 com um lucro líquido de 168 milhões. Isso foi uma queda de 69% na comparação anual. Mas aqui eu preciso que você preste atenção. Não houve uma deterioração estrutural do negócio. O que ocorreu foi um impacto contábil e financeiro pontual daquele trimestre específico. Então o lucro foi menor naquele trimestre, que não impactou os negócios estruturais como um todo. Só que de fato a geração de caixa, que é o número que mais importa na companhia, o fluxo de caixa livre ajustado totalizou 2,1 bilhões em 2025. Então a empresa também teve um ROIC, que é um retorno sobre capital investido, que é interessante para nós entendermos sobre a gestão da companhia, encerrou em 10,5% estável na comparação anual. E a dívida da Klabin ela vem melhorando, porque a alavancagem financeira ela em dólar recuou de 3,3% da dívida líquida sobre o EBITDA, acumulando uma redução de 0,6% ao longo de 2025, se afastando do limite da política de endividamento da companhia, que é de 3,9%. Então a Klabin ela tem uma política ali de que se chegar a 3,9% já é uma coisa muito insustentável, e atualmente ela recua em 3,3%. Eu particularmente gosto de empresas que estão abaixo de 3,0%, mas a política da Klabin ela está trazendo menção que eles podem chegar até 3,9%. Chegou até 3,9%, né, o cenário já está catastrófico e eles vão fazer de tudo para poder abaixar as dívidas da companhia. Então, nós temos ali uma dívida menor, nós temos uma empresa que é muito conceituada, há muitos anos já tem existência, temos uma empresa que é muito querida por muitos brasileiros, principalmente porque depois desse grande incentivo do Luiz Barsi, né, muitos brasileiros começaram a investir em Klabin. E você já investe em Klabin? Deixa aqui embaixo nos comentários qual foi o preço médio que você pegou em Klabin, há quanto tempo você investe, já ganhou dividendos? Eu quero conhecer um pouco da tua história, deixa aqui embaixo nos comentários e já se inscreve no canal. Mas nós temos ali as perspectivas para 2026, afinal de contas todos os investidores quando vão colocar
colocar uma empresa na sua carteira de investimentos, eles precisam ter perspectiva. Uma empresa que não fornece perspectiva é uma empresa que vai morrer, independente da sua afeição por ela ou não. Então, para 2026, a expectativa da própria empresa é de um crescimento de mais de 4% na receita, mais de 5% no EBITDA e mais de 8% no fluxo de caixa. Interessante. E com o EBITDA projetado de 8,3 para 2026, o espaço para aumento dos dividendos cresce. Então, a política de dividendos da Klabin está prevendo um dividendo de 10 a 20% do EBITDA ajustado. Então existe sim perspectiva de aumento nos lucros, existe sim perspectiva de pagar mais dividendos, existe sim aquela questão de que a Klabin ela vai pagar muito dividendo esse ano. Existe uma perspectiva. Isso quer dizer que vai dar certo, Kaique? Não tem como eu te afirmar, mas existe uma perspectiva. E quando nós entramos aqui no site do Investidor 10, nós temos a Klabin 11, como vocês podem ver aqui, com um dividend yield de 8,59%. Mas nos números contábeis, a Klabin está projetando pagar entre 10 e 20. Mas como eu sempre digo, né, as ações elas não têm a mesma obrigação de distribuição com tanta frequência como os fundos imobiliários. E ali você pode ter sim um dividendo muito maior, sendo que a companhia tem muito caixa e ela pode remunerar os acionistas com um dividendo um pouco maior do que os fundos imobiliários pagam com muita frequência. Ah, Kaique, isso quer dizer que as ações são melhores do que os fundos imobiliários? Não necessariamente. Embora os dois sejam renda variável, o fundo imobiliário vai te dar previsibilidade de pagamento todos os meses. Já as ações elas vão crescer o projeto para poder te pagar com um dividendo maior ou vai valorizar o teu capital. Mas para isso você precisa aprender. Você precisa aprender a fazer um preço teto, você precisa fazer uma carteira diversificada. Se você não sabe como fazer isso, entra na minha comunidade. Porque na minha comunidade você tem acesso vitalício a vídeos, você tem um grupo dos alunos, você tem acesso e suporte. O link está aqui embaixo na descrição. Venha participar da nossa comunidade, venha aprender como que se investe, como que se faz preço teto de ação, se vale a pena ter Klabin na carteira ou não, entender sobre os números que a companhia vai te mostrar e você vai ter resultados, que é o que está aparecendo aqui na tela dos meus alunos, dos nossos clientes que fazem parte da nossa empresa. Então aproveita e não perde tempo, o link está aqui embaixo na descrição, me chama no WhatsApp e venha fazer parte da nossa comunidade de investimentos. Ah, Kaique, eu quero uma consultoria individual, meu número está aqui embaixo, me chama no WhatsApp e converse comigo. Só que nós temos um ponto interessante aqui na Klabin, que é o ESG, é um ativo competitivo. Por quê? A Klabin ela integra há 5 anos consecutivos o top 1 das empresas com as melhores práticas ASG do ranking S&P Global. Como assim, Kaique? A companhia também vai integrar o Dow Jones Best in Class Indices. Então o balanço das emissões dessa companhia é muito positivo. Então são 578 mil hectares de florestas mantidos pela empresa, que capturam mais gases de efeito estufa do que os emitidos pelas operações. Ou seja, teve um saldo positivo de 4,5 milhões de toneladas de carbono equivalente por ano. E em 2025, a Klabin foi eleita a melhor empresa do setor de papel, celulose e produtos florestais. Esse prêmio veio no exame Melhores do ESG pelo 2º ano consecutivo. Então, vocês estão conseguindo entender que não é uma empresa qualquer. E o que dizem os analistas? De acordo com alguns analistas, 16 para ser mais específico, o preço médio da Klabin 11 nos próximos 12 meses é de até R$25, com estimativas variando de 19 a 40 a R$33. Isso vai representar um potencial de valorização de mais de 40% em relação à cotação atual. O BBBI compra com preço-alvo de 25,74, Grupo Citi, preço-alvo de 26, BTG Pactual, preço-alvo de 26 também, e a XP Investimentos, preço-alvo de 25. E a companhia está sendo negociada, atualmente a cotação da Klabin está pouco mais de R$19. Só que nós temos aqui também os riscos. E quais são esses riscos? O câmbio é um risco, porque cerca de 60% das operações de Klabin estão em dólar. Então, um real mais forte pressiona o resultado. Tem também a questão do preço da celulose, porque existe muita volatilidade no setor com pressão em fibra longa. Tem também o problema da alavancagem, ou seja, a dívida líquida ainda está elevada, ou seja, são mais de 25,9 bilhões em dívida. Apesar da melhora, é uma empresa que ainda tem uma dívida elevada. E tem também uma concorrência no papelão ondulado, que é pressionado por produtos importados. Então, assim, conceito geral, né? A Klabin é uma empresa sólida, com mais de um século de história, tem um portfólio diversificado, tem liderança em ESG e tem uma geração de caixa robusta. Ok, bacana.
o mercado está com ela em desconto histórico hoje. Mas como todo investimento, ele exige paciência, principalmente em relação ao cenário macroeconômico. Então assim, de acordo com o que foi mencionado nesse vídeo, a minha opinião é a seguinte: tem pontos positivos e tem pontos que me preocupam. Com base nos dados levantados, quais são os pontos que me deixam esperançoso? Primeiro, a Klabin tem algo que é raro, isso não dá para negar. Ela é diversificada dentro do seu próprio setor. Enquanto concorrentes como Suzano dependem quase que exclusivamente de celulose de eucalipto, portanto depende muito da China e também do câmbio, a Klabin tem celulose, papéis e embalagens. E isso deu uma estabilidade para ela justamente em 2025, quando o preço da celulose pressionou o setor inteiro e a Klabin, mesmo assim, cresceu o EBITDA em 7%. A geração de caixa livre de 2,1 bilhões, o yield de aproximadamente 9,2%, mostra que o negócio gera dinheiro de verdade. A alavancagem caindo de forma consistente também é um ponto interessante. Só que o que me preocupa na Klabin é que a queda de 69% no lucro do quarto trimestre de 2025 assustou, mesmo sendo contábil. A dívida de 25,9 bilhões ainda é alta. O câmbio mais forte, por exemplo, o real se valorizando, é um vento contrário e estrutural. E o papelão ondulado enfrenta competições de importados. Então, assim, o veredito para vocês que estão aqui até o fim do vídeo. Para quem tem um horizonte de 2 a 3 anos, em relação a risco versus retorno, pode me parecer favorável. A ação está sendo negociada com desconto de quase 20% em relação à sua média histórica. E tem analistas colocando um preço-alvo médio de mais ou menos R$ 25,00 contra os R$ 19,00 atuais. Então pode ser um upside interessante, você pode ter uma valorização interessante. E isso não é uma aposta especulativa, é uma empresa geradora de caixa com mais de 120 anos de existência que já passou por ciclos econômicos muito difíceis e continua viva no mercado. E com essa pauta do ESG, ela deve ser cada vez mais valorizada. Mas eu bato o martelo aqui e digo que a Klabin não é uma empresa para quem precisa de resultado no curto prazo, porque ainda tem uma dívida considerável. É claro que nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de investimentos, você precisa estudar antes, você precisa ver se faz sentido colocar na sua carteira de investimentos a Klabin. Não coloque porque ela está barata, não coloque porque seu primo recomendou, não coloque porque seu amigo está investindo também. Invista se você entende sobre análise de relatório, invista se você sabe que a empresa está passando por um momento meio complicado, mas ela tem um oceano para poder crescer. E aí, você vai investir em Klabin? Você ainda pretende ter Klabin na carteira de investimento de acordo com tudo que eu falei? Deixa aqui embaixo nos comentários para que nós venhamos conversar abertamente e que nós venhamos trazer esse ambiente mais rico. Se vocês gostam de vídeos como esse, de análises históricas e análises contábeis, deixem aqui embaixo nos comentários qual a ação que vocês querem que eu faça uma análise estrutural para trazer um veredito no final. E mais uma vez, não quero ser chato, aproveita para entrar na minha comunidade, porque nós estaremos ali disponibilizando para vocês um conteúdo muito bom. Então o único pagamento que eu peço para vocês é deixar o like, se inscrever no canal e comentar. E aí, você gostou desse vídeo? Você quer mais vídeos como esse? Você quer uma análise mais profunda de Klabin? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente poder avançar. Então pessoal, é isso. Tchau e fui. Valeu!